Olá, caríssimos e caríssimas! Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos trabalhando soteriologia, a doutrina da salvação. Este é o vídeo quarto, a santificação. Nós vamos trabalhar essa perspectiva. O que é o processo de santificação? Evidentemente, nós estamos trabalhando fundamentados na doutrina reformada e texto base de Meyer Purman, ok? Vamos falar sobre santificação. Em estudo anterior, afirmamos que a chave do significado da doutrina da expiação encontrada no Novo Testamento acha-se no rito sacrificial do Antigo Testamento. Da mesma forma, chegaremos ao sentido da doutrina do Novo Testamento sobre a santificação pelo estudo do uso no Antigo Testamento da palavra santo. Primeiramente, observe-se que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como são santificados, santos, santificar é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos: a. Separação. Santo. Santo é uma palavra descrita da natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus, que o toma separado de tudo quanto seja terreno e humano. Isto é, sua perfeição moral absoluta e sua divina majestade. Quando o santo deseja usar uma pessoa ou um objeto para seu serviço, ele separa essa pessoa ou objeto do uso comum e, em virtude dessa separação, a pessoa ou o objeto torna-se santo. B. Dedicação. Santificação inclui tanto a separação de como dedicação a alguma coisa. Esta é a condição dos crentes ao serem separados do pecado e do mundo e feitos participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. A palavra santo é mais usada em conexão com culto, quando referente aos homens ou objetos. Ela expressa o pensamento de que esses são usados no serviço divino e dedicados a Deus no sentido especial de serem sua propriedade. Este, no caso Israel, é uma nação santa por ser dedicada ao serviço do Senhor. Os levitas são santos por serem especialmente dedicados ao serviço do tabernáculo. O sábado e os dias de festa são santos porque representam a dedicação ou consagração do tempo a Deus. Vamos para a letra C, purificação. Embora o sentimento primordial de santo seja separação para o serviço, inclui também a ideia de purificação. O caráter do Senhor age sobre o que lhe é consagrado, portanto, os homens consagrados a Ele participam da sua natureza. As coisas que lhe são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas não é a própria santidade, que é, primeiramente, separação e dedicação. Quando o Senhor escolhe e separa uma pessoa ou um objeto para o seu serviço, ele opera ou faz com que aquele objeto ou esta pessoa se torne santo. Objetos inanimados foram consagrados pela unção do azeite. Dá uma verificada em Êxodo 40, versos 9 ao 11. A nação israelita foi santificada pelo sangue do sacrifício da aliança. Êxodo 24, 8, Hebreus 10, 29. Os sacerdotes foram consagrados pelo representante do Senhor, Moisés, que os lavou com água, ungiu-os com azeite e aspergiu-os com sangue de consagração. Levítico, capítulo 8. Todos os sacrifícios do Velho Testamento eram tipos do sacrifício único de Cristo. Tipologia. Assim, várias abluções e unções do sistema mosaico são tipos da verdadeira santificação que alcançamos pela obra de Cristo. Assim como Israel foi santificado pelo sangue da aliança, assim também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13, 12. O Senhor santificou os filhos de Adão para o sacerdócio pela mediação de Moisés e o emprego da água, azeite e sangue.
Deus, o Pai, 1 Tessalonicenses 5:23, santifica os crentes para um sacerdócio espiritual. 1 Pedro 2:5, pela mediação do Filho, 2 Coríntios 1:2 e 30, Efésios 5:26, por meio da palavra, João 17:17, do sangue, Hebreus 10:29, e do Espírito, Romanos 15:16. D. Consagração, no sentido de viver uma vida santa e justa. Qual é a diferença entre justiça e santidade? Bom, a justiça representa a vida regenerada em conformidade com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente. 1 João 3, 6 a 10. Santificação ou santidade é a vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Isso pede a remoção de qualquer impureza que estorve esse serviço. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Assim, a santificação inclui a remoção de qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina. Em seguida, a consagração de Israel surge naturalmente a pergunta, abre aspas, como deve viver um povo santo? A fim de responder essa pergunta, Deus lhes deu o código de leis e santidade que se acha no livro de Levítico. Portanto, em consequência da sua consagração, seguiu-se a obrigação de uma vida santa. Viver uma vida santa. O mesmo se dá com o cristão. Aqueles que são declarados santos, Hebreus 10:10, são exortados a seguir a santidade. Hebreus 12:14. Aqueles que foram purificados, 1 Coríntios 6:11, são exortados a purificar-se a si mesmo, 2 Coríntios 7:1. E serviço. A aliança é um estado de relação entre Deus e os homens no qual Ele é o Deus deles e ele o seu povo. O que significa um povo adorador? A palavra santo expressa a relação contratual. Servir a Deus dessa relação significa ser sacerdote. Por conseguinte, Israel descrito como a nação santa e reino de sacerdotes. Êxodo 19:6. Qualquer impureza que venha desfigurar essa relação precisa ser lavada com água ou sangue da purificação. Da mesma maneira, os crentes do Novo Testamento são santos, isto é, um povo consagrado, santo. Pelo sangue da aliança tornaram-se sacerdócio real. A nação santa, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versos 9 e 5. Oferecem o sacrifício de louvor, Hebreus 19:13, Hebreus 13:15, e dedicam-se como sacrifícios vivos sobre o altar de Deus, Romanos 12, verso 1. Queridos e queridas, assim vemos que o serviço é elemento essencial da santificação ou santidade, pois é esse o sentido único que os homens podem pertencer a Deus, isto é, como seus adoradores que lhe prestam serviço. Paulo expressou perfeitamente esse aspecto da santidade quando disse acerca de Deus, abre aspas, Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, Atos 27:23. Santificação envolve ser possuído por Deus e servir a Ele. Vamos trabalhar um pouco o tempo da santificação. A santificação reúne 1. Ideia de posição perante Deus e instantaneidade e 2. Prática progressiva. Posição e instantaneidade. Vamos trabalhar isso. A seguinte declaração representa o ensino dos que aderem à teoria da santificação da segunda obra definida, feita por alguém que ensinou essa doutrina durante muitos anos. Supõe-se que a santificação é obra da graça pela qual os pecadores, ao entregarem a Cristo, são feitos justos e libertados dos hábitos pecaminosos. Mas no homem, meramente justificado, permanece um princípio de corrupção, uma árvore má, abre aspas, uma raiz de amargura, fecha aspas, que continuamente o provoca a pecar. Se o crente obedece a esse impulso e deliberadamente peca, ele perde sua justificação. Segue-se, portanto, a vantagem de ser removido esse impulso mau para que diminua a possibilidade de se desviar. A extirpação desta raiz pecaminosa é santificação.
Portanto, a purificação da natureza de todo pecado congênito pelo sangue de Cristo, aplicado pela fé ao realizar-se a plena consagração e o fogo purificador do Espírito Santo, o qual queima toda a escória quando tudo é depositado sobre o altar do sacrifício. Isto, e somente isto, é verdadeira santificação. A segunda obra definida da graça subsequente à justificação, a qual, sem essa justificação, provavelmente se perderá. A definição supracitada ensina que a pessoa pode ser salva ou justificada sem ser santificada. Essa teoria, porém, é contrária ao ensino do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve a todos os crentes como a santos, literalmente os santificados. Entenda, e como já santificados. 1 Coríntios 1, 2, 6, 11. Mas essa carta foi escrita para corrigir esses cristãos por causa da sua carnalidade e pecados grosseiros. 1 Coríntios 3, 1, 5, 1, 2, 7, 8. Eram santos e santificados em Cristo, mas alguns estavam muito longe de ser exemplos de cristãos na conduta. Foram chamados a ser santos, mas não se portavam dignos de uma vocação santa. Segundo o Novo Testamento, existe, pois, um sentido em que a santificação é simultânea com a justificação. Vamos trabalhar um pouco da prática progressiva, né? Prática e progressiva. Mas será que essa santificação consiste somente em ser conferida a posição dos santos? Não. Essa separação inicial é apenas o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos os cristãos são separados para Deus em Jesus Cristo e dessa separação surge a nossa responsabilidade de viver para Ele. Essa separação deve continuar diariamente, ou seja, o crente deve esforçar-se sempre em estar conforme a imagem e semelhança de Cristo. A santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual o homem todo é renovado segundo a imagem de Deus, ou seja, retorna ao status quo natural, capacitando-nos a morrer para o pecado e viver para a justiça. E isso não quer dizer que não vamos progredir até alcançar a santificação, e sim que progredimos na santificação da qual já participamos. É o já e ainda não, né? Que é bem posicionado na teologia. A santificação é posicional e prática. Posicional em que, primeiramente, é uma mudança de posição na qual o imundo pecador se transforma em santo adorador, prática que existe uma maneira santa de viver. A santificação adquirida em virtude de uma nova posição indica-se pelo fato de que todos os coríntios foram chamados santificados em Cristo Jesus, também foram chamados santos. 1 Coríntios 1, 2. A santificação progressiva está implícita no fato de alguns serem descritos como carnais. 1 Coríntios 3, 3, o que significa que essa presente condição não estava à altura de sua posição concedida por Deus. Em razão disto, foram exortados a purificar-se e assim melhorar sua consagração até alcançarem a perfeição. Esses dois aspectos da santificação estão implícitos no fato de que foram tratados como santificados e santos. 1 Pedro 1, 2, 2, 5. São exortados a serem santos, 1 Pedro 1, 15, aqueles que estavam mortos pelo pecado, né? Aqueles que estavam mortos pelo pecado, Colossenses 3,3, são exortados a mortificar, ou seja, fazer-se mortos, seus membros pecaminosos, Colossenses 3,5. Aqueles que se despiram do velho homem, Colossenses 3,9, são exortados a vestir-se ou revestirem-se do homem novo, Efésios 4,22, Colossenses 3,8. Mas afinal, quais são os meios divinos de santificação? Porque, obviamente, a santificação é obra de Deus. São meios divinamente estabelecidos de santificação o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. O primeiro proporciona primeiramente a santificação absoluta quanto à posição perante Deus. É uma obra consumada que concede ao pecador penitente uma posição perfeita em relação a Deus. O segundo meio é interno, efetuando a transformação da natureza do crente. E o terceiro meio
é externo, prático, e diz a respeito do comportamento do crente. Desta forma, Deus faz provisão tanto para a santificação interna como para a externa. Vamos falar um pouco, então, a respeito do sangue de Cristo. Eterno, absoluto e posicional. Hebreus 13, 12, 10, 10, 14, 1 João 7. Em que sentido seria a pessoa santificada pelo sangue de Cristo? Em resultado da obra consumada de Cristo, o pecador penitente é transformado de pecador impuro em adorador santo. A santificação é resultado dessa maravilhosa obra redentora do Filho de Deus ao oferecer-se no Calvário para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. Em virtude desse sacrifício, o crente é eternamente separado para Deus. Sua consciência é purificada e ele próprio é transformado de pecador impuro. É em santo adorador ungido em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, pois assim que o santifica, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamarem irmãos. Hebreus 2:11. Que haja um aspecto contínuo de santificação pelo sangue, infere-se de 1 João 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se houver comunhão entre o santo de Deus e o homem, necessariamente terá que haver uma provisão para remover a barreira do pecado que impede essa comunhão, uma vez que os melhores homens, ainda assim, são imperfeitos. Ao receber Isaías a visão da santidade de Deus, ele ficou abatido ao perceber sua falta de santidade e não estava em condições de ouvir a mensagem divina enquanto a brasa do altar não purificasse os seus lábios. A consciência do pecado ofusca a comunhão com Deus. Confissão e fé no eterno sacrifício de Cristo removem essas barreiras. 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos trabalhar agora um pouco o Espírito Santo. Nós falamos que 3 são os meios, né? O sangue de Cristo, o Espírito Santo é a palavra de Deus. Agora nós vamos para o Espírito Santo. Santificação interna. 1 Coríntios 6:11, 2 Tessalonicenses 2:12, 1 Pedro 1:2, Romanos 15:16. Nessas passagens, a santificação pelo Espírito Santo é apresentada como início da obra de Deus nos corações dos homens, conduzindo-os ao inteiro conhecimento da justificação pela fé no sangue aspergido de Cristo, tal qual o Espírito pairava por cima do caos original, lá em Gênesis 1:2, seguindo-se o estabelecimento da ordem pelo Verbo de Deus, assim o Espírito Santo paira sobre a alma humana, fazendo-se abrir-se para receber a luz e a vida de Deus. 2 Coríntios 4:6. O capítulo 10 de Atos proporciona uma ilustração concreta de santificação pelo Espírito Santo. Durante os primeiros anos da igreja, a evangelização dos gentios retardou-se, visto que muitos cristãos judeus consideravam os gentios como imundos e não santificados de sua conformidade com as leis alimentares e outros regulamentos mosaicos. Exigia-se uma visão para convencer a Pedro que aquilo que o Senhor purificava, ele não devia tratar de comum ou impuro. Isso importava em dizer que Deus fizera provisão para a santificação dos gentios para serem o seu povo. Enquanto o Espírito Santo desceu sobre os gentios reunidos na casa de Cornélio, já não havia mais dúvidas a respeito. Eram santificados pelo Espírito Santo, não importando se obedeciam ou não às ordenanças mosaicas. Romanos 15:16. E Pedro repitou os judeus que estavam com ele a negarem o símbolo exterior, batismo nas águas, de sua purificação espiritual. Atos 10:47, 15, verso 8. Vamos trabalhar agora a parte C, a palavra de Deus. Santificação externa e praxis. Para quem não sabe, praxis em latim é prática. João 17:17, Efésios 5:26, João 15:23, Salmo 119:9, Tiago 1:23 ao 25. Os cristãos são descritos como sendo gerados pela palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. A palavra de Deus desperta os homens a compreenderem a insensatez e impiedade de suas vidas, quando dão importância à palavra, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificados pela palavra que lhe fora falada.
Esse é o início da purificação que deve continuar através da vida do crente. No ato da consagração ao ministério, o sacerdote israelita recebia um banho sacerdotal completo, banho que nunca se repetia. Era uma obra feita uma só vez para sempre. Todos os dias, porém, era obrigado a lavar os pés e as mãos. Da mesma maneira, o regenerado lavado, Tito capítulo 3, verso 5, mas precisa de separação diária das impurezas e imperfeições conforme eles foram revelados pela palavra de Deus, que serve como espelho para a alma. Tiago 1, versos 22 ao 25. Deve lavar as mãos, isto é, seus atos devem ser retos, devem lavar os pés, isto é, guardar-se da imundície que tão facilmente se apega aos pés do peregrino que anda pelas estradas deste mundo. Não podemos deixar, é claro, de falar a respeito agora sobre as ideias errôneas sobre santificação. Vamos desconstruir umas coisas aqui. Muitos cristãos descobrem o fato de que o seu maior impedimento em chegar à santidade é a carne, o qual frustra sua mancha para a perfeição, ou frustra sua marcha, para a perfeição. Como se conseguirá libertação da carne? 3 opiniões erradas têm sido expostas. Primeiro, erradicação do pecado inato é uma dessas ideias. Assim descreve Lewis Sperry Chafe. Se a erradicação da natureza pecaminosa se consumasse, não haveria morte física, pois esta é o resultado dessa natureza. Romanos 5, 12 ao 21. Pais que houvessem experimentado essa extirpação necessariamente gerariam filhos sem a natureza pecaminosa, mas mesmo que fosse realidade essa extirpação, ainda haveria um conflito com o mundo, a carne, a parte da natureza pecaminosa. O diabo, pois a extirpação desses males é obviamente antibíblica e não está incluída na teoria própria. A erradicação é também contrária à experiência. Segundo, legalismo ou observância de regras e regulamentos. Paulo ensina que a lei não pode santificar, Romanos capítulo 6, assim como também não pode justificar, Romanos capítulo 3. Essa verdade é exposta e desenvolvida na carta de Gálatas. Paulo não está de nenhuma maneira depreciando a lei, não. Ele está defendendo contra conceitos errôneos quanto ao seu propósito. Se um homem for salvo do pecado, terá que ser por um poder à parte de si mesmo. Não empregar a ilustração de um termômetro. Vamos empregar então a ilustração de um termômetro. O tubo e o mercúrio representam o indivíduo. O registro dos graus representam a lei. Imagine o termômetro dizendo: hoje não estou funcionando exatamente, devo chegar no máximo a 30 graus. Será que o termômetro poderia elevar-se à temperatura exigida? Não deveria de uma condição, dele mesmo? Da mesma maneira, o homem que recebe ou que percebe não estar à altura do ideal divino não pode elevar-se a um esforço para alcançá-lo. Sobre ele deve operar uma força à parte dele mesmo, e esta força é o poder do Espírito Santo. Terceiro tópico errôneo é o ascetismo. Ascetismo é a tentativa de subjugar a carne e alcançar a santidade por meio de privação e sofrimento. O método que seguem os católicos romanos e os hindus ascéticos. Este método parece estar bastante baseado na antiga crença pagã de que toda matéria, incluindo o corpo, é má. O corpo, por conseguinte, é uma trava ao espírito. Quanto mais for castigado e subjugado, mais despreza ou mais depressa se libertará o espírito. Isso é contrário às Escrituras, que ensina que Deus criou tudo muito bom. É a alma e não o corpo que peca. Portanto, são os impulsos pecaminosos que devem ser subjugados e não a carne material. Ascetismo é uma tentativa de matar o eu, mas o eu não pode vencer o eu. Esta é a obra do Espírito Santo. O verdadeiro método da santificação, o método bíblico de tratar a carne, deve basear-se, obviamente, na provisão objetiva para a salvação. O sangue de Cristo e na provisão subjetiva, o Espírito Santo.
A libertação do poder da carne, portanto, deve vir por meio da fé na expiação e por entregar-se à ação do Espírito Santo. O primeiro é tratado no 6º capítulo de Romanos e o segundo na primeira parte do capítulo 8º. Vamos trabalhar um pouco fé e expiação nessa perspectiva de verdadeiro método de santificação. Imaginemos que houvessem judeus presentes, o que sucedia com frequência, enquanto Paulo expunha a doutrina da purificação pela fé. Nós os imaginávamos dizendo em protesto: isto é uma heresia do tipo mais perigoso. Dizer ao povo que precisavam crer unicamente em Jesus e que nada podem fazer quanto à sua salvação, porque ela é pela graça de Deus, e isso resultará em que descuidarão de sua maneira de viver. Eles julgarão que pouco importa que façam, uma vez que creiam. Sua doutrina de fé fomenta o pecado. Se a justificação é pela graça e nada mais, sem obras, por que então romper com o pecado? Por que não continuar no pecado para que abunde ainda mais a graça? Os inimigos de Paulo efetivamente o acusaram de pregar tal doutrina, lá em Romanos 3:8 e o 6:1. Com indignação, Paulo repudiou a perversão. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou como viveremos ainda nele? Romanos 6:2, a pergunta de Paulo. A continuação do pecado é impossível a um homem verdadeiramente justificado, em razão de sua união com Cristo na morte e na vida. Confere Mateus 6:24. Em virtude da sua fé em Cristo, o homem salvo passou por uma experiência que inclui um rompimento tão completo com o pecado que se descreve como a morte para o pecado, e uma transformação tão radical que descreve como ressurreição. Essas experiências é figurada no batismo nas águas. A imersão do convertido testifica do fato que, em razão da união com Cristo, crucificado, ele morreu para o pecado. Ser levantado da água testifica que o seu contato com Cristo ressuscitado significa que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus Pai, comandemos, pois, também nele em novidade de vida. Romanos 6:4. Cristo morreu pelo pecado, a fim de que nós morrêssemos pelo pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:4. A morte cancela todas as obrigações e rompe todos os laços. Por meio da justificação com Cristo, o cristão morreu para a vida antiga e os grilhões do pecado foram quebrados. Como a morte dava fim à servidão do escravo, assim a morte do crente, que morreu para o mundo, o libertou da servidão do pecado. Continuando a ilustração, a lei nenhuma jurisdição tem sobre o homem morto. Não importa qual seja o crime que ele tenha cometido, uma vez morto, já está fora do poder da justiça humana. Desta mesma maneira, a lei de Moisés, muitas vezes violada pelo convertido, não pode prender, pois, em virtude da sua experiência com Cristo. Ele está morto. Romanos 7:1-4, 2 Coríntios 5:14. Sabendo que, havendo, pois, Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quando ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:9-11. A morte de Cristo pôs fim a esse estado terrenal no qual teve contato com o pecado. Sua vida agora é uma constante comunhão com Deus. Os cristãos, ainda que estejam no mundo, podem participar de sua experiência porque estão unidos a Ele. Como podem participar? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa isso? Deus já disse por meio da nossa fé em Cristo: estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Resta-nos uma coisa a fazer: crer em Deus e considerar ou concluir que estamos mortos para o pecado. Ponto. Deus declarou que quando Cristo morreu, nós morremos para o pecado. Quando Ele ressuscitou,
Nós ressuscitamos para viver uma vida nova, ou como vocês querem dizer, uma nova vida. Devemos continuar considerando esses fatos como absolutamente certos e, ao considerá-los assim, tornar-se-ão poderosos em nossas vidas, pois seremos o que reconhecemos que somos. Uma distinção importante tem sido assinalada, a saber, a distinção entre as promessas e os fatos da Bíblia. Jesus disse, abre aspas, se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15, 17. Essa é uma promessa porque está no futuro. É algo para ser feito. Mas quando Paulo disse que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ele está declarando um fato de algo que foi feito. Vide a expressão de Pedro, pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. E quando Paulo declara o que o nosso homem velho foi com ele crucificado, ele está declarando um fato, algo que aconteceu. A questão agora é, estamos dispostos ou não a crer do que Deus declara que de fato são acerca de nós? Porque a fé é a mão que aceita o que Deus gratuitamente oferece. Será que o ato de desconstruir ou de descobrir a relação com Cristo não constitui a experiência de que alguns têm descrito como segunda obra da graça? Vamos trabalhar um pouco essa cooperação com o Espírito. Os capítulos 7 e 8 de Romanos constituem o assunto da santificação. Tratam da libertação do crente, do poder do pecado e do crescimento em santidade. No capítulo 6, vimos que a vitória sobre o poder do pecado foi obtida pela fé. O capítulo 8 apresenta o outro aliado da batalha contra o pecado, o Espírito Santo. Como fundo para o capítulo 8, estuda-se a linha de pensamento do capítulo 7, o qual descreve um homem voltando-se para a lei a fim de alcançar a santificação. Paulo demonstra aqui a impotência da lei para salvar e santificar. Não porque a lei não seja boa, mas por causa da inclinação pecaminosa da natureza humana, conhecida como carne, em grego, sarx. Ele indica que a lei revela o fato, versículo 7, a ocasião, versículo 8, o poder, versículo 9, a falsidade, versículo 11, o efeito, versículos 10 e 11, e a vileza do pecado, versículos 12 e 13. Paulo, que parece estar descrevendo sua própria experiência passada, diz-nos que a própria lei, que ele tão ardentemente desejava observar, suscitava impulsos pecaminosos dentro dele. O resultado foi uma guerra civil de sua alma. Ele é impedido de fazer o bem que deseja fazer e impelido a fazer o que odeia. Acho, então, que essa lei em mim, que enquanto quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Versos 21 a 23. A última parte do capítulo 7 evidentemente observa o quadro do homem debaixo da lei, que descobriu a prescritora espiritualidade da lei, mas em cada intento de observá-la se vê impedido pelo pecado que habita nele. Por que descreve Paulo este conflito? Para demonstrar que a lei é tão impotente para santificar como é para justificar. Abre aspas, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículos 24. Observa também os capítulos 6, verso 6. E Paulo, que descrevia a experiência debaixo da lei, assim testifica alegremente da sua experiência debaixo da graça. Dou graças a Deus que a vitória vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 25. Com essa exclamação de triunfo, estamos no maravilhoso capítulo 8, que tem por tema dominante a libertação da natureza pecaminosa no poder do Espírito Santo. Há 3 mortes, das quais o crente deve participar. Que tema horroroso, mas eu não posso escapar disso. Primeiro, a morte do pecado, isto é a nossa condenação, Efésios 2:1, Colossenses 2:13. O pecado havia conduzido a alma a essa condição cujo castigo é a morte espiritual ou separação de Deus. Segundo,
A morte pelo pecado, isto é, a nossa justificação. Cristo sofreu sobre a cruz a sentença de uma lei infligida e nós, por conseguinte, somos considerados como havendo sofrido nele. O que ele fez por nós é considerado como se fosse feito em nós mesmos. 2 Coríntios 5,14 e Gálatas 2,20. Somos considerados legal ou judicialmente livres da pena de uma lei violada, uma vez que pela fé pessoal consentimos na transação. E terceiro, a morte pelo pecado, isto é, nossa santificação. Romanos 6,11. O que é certo para nós deve ser feito real em nós, o que é judicial deve se tornar prático. A morte para a pena do pecado deve ser conseguida pela morte, ou deve ser seguida pela morte para o poder do pecado. Essa é a obra do Espírito Santo. Romanos 8,13, assim como a seiva que acende na árvore elimina as folhas mortas que foram presas aos ramos, apesar da neve e da tempestade, assim o Espírito Santo que habita em nós elimina as imperfeições e os hábitos de vida antiga.